Olá, tudo bem? Meu nome é Edson, eu sou instrutor do Centro de Suporte da Furukawa. Neste vídeo, vamos demonstrar a configuração web da solução LTE 250 MHz da Furukawa. Inicialmente, eu vou fazer uma pequena explicação aqui a partir de um slide. O objetivo é basicamente diferenciar a solução chamada LTE in a Box, quando a gente tem a presença de uma única NodeB atendendo uma área de cobertura, conforme definição no nosso projeto, ou a necessidade de nós termos mais de uma NodeB, por conta de uma maior área de cobertura, quando então o controle, chamado EPC, ele passa a ser instalado num servidor. Então, o objetivo inicial é diferenciar essa dinâmica da presença de uma única NodeB ou a necessidade de mais NodeBs, e depois eu mostro a configuração web, tanto do controle do EPC, da NodeB e dos UEs. Então, vamos iniciando aqui. O objetivo, primeiro, pessoal, é destacar também todo o material que se encontra no site da Furukawa, desde o manual de operação dos equipamentos, todo o manual de boas práticas relacionadas à instalação. Então, é todo um material que, a partir do site, vocês conseguem ter essas informações sempre atualizadas. Eu vou iniciar aqui, então, primeiro destacando a solução, a Furukawa chama de LTE na box, quando o controle, o IPC, ele está embarcado junto à própria NodeB. Então, aqui a gente tem um esquemático, uma demonstração, uma única NodeB, representado aqui então. Por sua vez, o controle, chamado EPC, ele está embarcado junto à própria NodeB. E na representação aqui depois, os vários UEs, então, fornecendo os serviços que nós queremos atender dentro daquela rede. Aqui só uma identificação, o InnoDB é o nosso transceptor de rádio base, o E, por sua vez, é o terminal do usuário. Então, uma InnoDB atendendo múltiplas UEs dentro de uma área de cobertura, conforme definido no estudo prévio feito para aquele projeto. Agora, uma necessidade de múltiplas NodeBs, a gente passa então a ter um servidor EPC. Esse servidor ele é um equipamento, aqui um computador, pode ser uma máquina física, pode ser uma máquina virtual, quando então esse controle EPC ele é colocado dentro desse servidor. E a partir dessa estrutura então do EPC Server, nós temos agora possível atendimento de múltiplas NodeBs. Então, aqui a representação de uma primeira NodeB, atendendo uma determinada área de cobertura, uma segunda NodeB e várias outras NodeBs dentro da necessidade especificada a partir daquele projeto. Então, o objetivo é justamente diferenciar isso. Uma NodeB, o EPC controle vem embarcado junto à própria NodeB. Quando a necessidade de múltiplas NodeBs se fizer necessário, a partir daí tem-se o EPC dentro de um servidor. Nós vamos visualizar isso também na configuração depois, então só inicialmente a ideia era fazer essa diferenciação. Eu trouxe uma imagem aqui também da InnoDB, com o objetivo mais de chamar atenção aqui para as duas interfaces ETH. Então, a configuração inicial, a gente vai acessar a interface ETH1, ela vem com o IP fixo de fábrica, 192.168.0.1, ou mesmo aqui, a possibilidade da ETH2, quando depois eu posso colocar um IP por meio de um DHCP para poder também acessar o equipamento por meio dessa interface. As demais interfaces representadas aqui, uma equalização de pressão, antena GPS, a colocação da antena LTE, mas o objetivo era só chamar atenção aqui para as duas interfaces ETH, porque na sequência depois a gente vai falar dessa dinâmica de configuração. Trouxe uma imagem aqui também de um E, só para representar a presença então da InnoDB e dos UEs dentro daquela rede. Sobre as configurações de primeiro acesso, a gente utiliza então para a configuração do servidor do EPC, nós vamos utilizar o IP 192.168.0.1 com a porta 81 e para a configuração da InnoDB nós utilizamos o mesmo IP, por sua vez, na porta 82. Então, na sequência, a gente já visualiza, né, o mesmo IP, utilizando a porta 81, nós estamos configurando o controle, o EPC, porta 82, nós estamos configurando a NodeB. Ao E, por sua vez, nós temos o IP de fábrica aqui, um IP 10.1.1.1, utilizando a porta 8080. Nós podemos utilizar também um IP colocado nela depois e acessando também por meio desse IP na porta 8080. Então a UE já tem as várias possibilidades aí
de uma configuração de acesso. O objetivo agora ainda é a gente diferenciar e visualizar a diferença quando nós temos o EPC, então, na solução LTE na box e quando nós temos o EPC colocado em servidor. Então, basicamente, o objetivo, essa é a tela de configuração do EPC. Eu tenho uma opção aqui chamada geral. Nessa opção geral, eu vou ter uma opção chamada GTP Address. O GTP Address é o endereço IP no qual os pacotes são recebidos. E a gente tem aqui o IP 127.0.1.100, justamente representando uma interface local. E como diz aqui, nós apenas vamos configurar aqui quando nós temos uma InnodeB, mais de uma InnodeB gerenciada no EPC, ou seja, quando da presença de um EPC Server. Não é o caso aqui, nós estamos representando aqui a configuração da solução LTE na box. Nesse caso, então, o endereço GTP ele não se altera. Basicamente, nessa tela, nós alteraríamos o endereço, o nome da rede e o nome curto dessa rede, as duas informações aqui na parte superior. Quando eu for consultar aqui depois a lista de NodeBs dentro então da solução LTE na box, eu vou visualizar nessa listagem de NodeBs que eu tenho uma NodeB apenas e o IP dessa NodeB é 127.0.1.1. Quando é o IP 127.0.1.1, justamente significa que esse PC é dentro da solução LTE na box. Então, só para a gente fazer a conexão aqui em relação aos respectivos IP. Então, resumindo, pessoal, solução LTE na box, a gente não atualiza a GTP address, não se altera aqui. E quando a gente for consultar a listagem de UEs, nós vamos justamente ver que tem uma única UE e ela representa também aqui um IP 127.0.1.1, representando um IP local. Agora estou aqui visualizando a configuração da LTE, da InnodeB propriamente dita. Então vejam que eu vou ter aqui a informação do endereço GTP, que é o próprio o IP da InnodeB aqui, e o endereço MME, que é o endereço que a gente visualizou na tela anterior do EPC. Neste caso, a gente não faz alteração nenhuma, novamente destacando, a gente só configura aqui quando a gente tem mais de uma InnodeB, no caso de um servidor. A própria questão aqui depois da célula física, o identificador da célula física, como é uma única InnodeB, a gente não precisa fazer alteração nenhuma aqui. Então, basicamente, nessa tela, a gente daria um nome para a InnodeB e seria basicamente isso. Agora, quando nós temos o EPC Server, aí sim, primeiro, aqui na opção geral, nós vamos alterar o IP dentro aqui de GTP Address. Então, aqui eu vou colocar um IP dentro da minha rede, o IP que vai representar esse servidor. Então, novamente destacando aqui, apenas configurar quando houver mais de um InnodeB gerenciado no EPC, na dinâmica aqui do EPC Server. Então, este é o momento que a gente faz uma alteração nesse IP. A partir daí, eu consultando a minha listagem de InnodeBs, eu poderia ter agora mais de uma InnodeB dentro daquela estrutura. Olhando agora a configuração da InnodeB dentro desse cenário, vejam que o IP anterior, então, 10.0.3.122, ele está replicado aqui onde diz endereço MME. Então, o MME é o meu elemento central no núcleo da rede LTE. E, nesse momento, eu teria que dar uma atenção também para o identificador de célula física, porque a partir dessa estrutura, então, eu poderia ter a presença de mais InnodeBs. E aí, cada InnodeB aqui vai utilizar um identificador de célula física diferente. Depois a gente já vai ver as próprias ajudas que a interface web nos oferece. Eu tenho mais um slide depois no final que eu vou voltar para cá só para comentar a dinâmica de configuração de rotas para equipamentos conectados aos UEs dentro de um determinado contexto, que é o que a gente chama aí de encaminhamento de porta. A gente possa ter alguma necessidade de fazer isso. Então depois eu volto para cá. Eu vou então agora para a interface web. Deixei aberto já os IPs aqui. O objetivo primeiro é justamente demonstrar. Aqui eu tenho o IP, nesse meu caso que eu vou demonstrar, eu tenho um servidor EPC e uma única InnodeB, e eu tenho duas UEs conectadas a essa InnodeB. Então, o meu objetivo era vocês visualizarem aqui inicialmente que eu tenho um IP usando a porta 81, ou seja, aqui é o meu EPC, então toda a configuração relacionada ao controle dessa rede. Aqui depois é o mesmo IP com a porta 82, então significa que aqui é a minha InnodeB, vou botar aqui ENB só para facilitar. Por sua vez, eu tenho o IP já configurado dentro dessa rede aqui, usando porta 8080, significa que aqui então eu estou acessando
o meu UE. Então, diferenciando aqui as três abas de navegador, porque eu agora vou alternando entre elas para demonstrar aqui essa configuração. Só limpar a tela aqui. Eu vou começar então pelo IPC. Todos eles, no primeiro momento eu tenho aqui um admin, acessando então o IPC. Eu vou começar por ele próprio aqui, pessoal. Quando eu entro aqui, ele já cai na opção geral. Dentro da opção geral, vocês estão vendo que eu tenho um IP configurado aqui. Esse IP é dentro da rede da Furukawa. Então é um 72.27.84.122. Não importa o IP aqui propriamente dito, mas ele já representa que a partir daqui, então, eu tenho um servidor. E a partir desse servidor eu poderia ter mais NodeBs depois dentro dessa estrutura. Eu tenho aqui um nome para essa rede e eu tenho um nome curto para essa rede. Eu sempre tenho os chips aqui que me dão a possibilidade de eu ver alguma dúvida relacionada ao item que eu esteja configurando, nome abreviado aqui, nome da rede nas mensagens de informação lá do IMM, e aqui ele define o endereço IP no qual os pacotes então são recebidos. Tem uma questão aqui em relação, nós entramos com o usuário admin, então aqui eu poderia efetivamente trocar a senha, óbvio, a gente não vai manter lá o admin, e aqui também a gente pode criar novos usuários. Eu vou começar do topo agora. Então, primeiro aqui eu vou visualizar que a partir daqui eu tenho uma NodeB conectada. O que eu posso ver já a partir dessa NodeB conectada, basicamente um ponto de atenção é o ID da NodeB. Então, se eu for olhar depois aqui na NodeB propriamente dita, eu teria que ter uma compatibilização deste ID. E eu vejo que eu tenho duas UEs. Esse UE control aqui, de certo controle de UEs, eu tenho duas UEs que nesse momento estariam representando algum tráfego. Esse valor ele é dinâmico, então ele mostraria no momento que tem alguma atividade acontecendo nessas UEs. E aqui é o próprio IP da minha NodeB, que está então representado a partir deste ID. Eu vou fazer o login só observando também, vamos fazer algumas conexões aqui. Então, este IP aqui, estão vendo que é o próprio IP que está sendo representado aqui em cima, sendo a dinâmica então da minha NodeB. Eu vou fazer o login aqui também já. Deixa eu entrar com admin na NodeB. E o meu primeiro objetivo era justamente verificar, né? Eu tenho aqui um ID de NodeB e este ID é o mesmo ID, então, que deve se replicar aqui. Então, vejam, vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Este é o ID da NodeB. Então, o meu EPC diz, ó, eu reconheço essa NodeB e lá na NodeB eu apenas vou e confirmo que é a própria NodeB que está lá conectada. Então, só para a gente fazer algumas conexões, onde isso tudo entender que o EPC é o controle, né? O NodeB é o equipamento que está atendendo uma determinada área de cobertura e os UEs, por sua vez, depois se reportam a NodeB em si. Eu vou avançar aqui então, feita essa identificação da listagem das NodeBs, já comentava então aqui sobre a configuração geral do EPC, e agora então eu vou aqui para as PDNs. A PDN é minha rede de pacotes. Eu posso ter várias redes de pacotes cadastradas aqui. Essa rede de pacote, pessoal, é a rede que eu vou depois colocar como identificação em relação às minhas UEs. Então eu vou ter que dizer depois, quando eu configurar minha UE, em qual rede de pacote efetivamente ela vai atuar. Eu posso ter várias redes de pacotes, mas a minha UE depois precisa estar colocada dentro de uma delas. Então, normalmente aqui a gente utiliza uma rede de pacote chamada Ethernet. Entender que isso aqui pode ser alterado, eu posso alterar isso. Eu posso alterar o primeiro endereço, posso alterar o último endereço IP. Esse primeiro endereço colocado aqui, se eu configurar depois a minha UE lá com um endereço de IP, ela recebendo IP por DHCP, é o primeiro endereço que vai ser distribuído para as UEs. Esse aqui seria o último endereço. E aqui a gente tem uma configuração chamada Shift. Shift é o salto. Então, como eu configurei aqui salto 1, a primeira UE vai ser 192.168.3.2 e
o 1 aqui, ele representaria a ideia, deixa eu só escrever aqui, seria 1 ao quadrado. 1 elevado na 2, a resposta é 2. Então, a primeira UE vai receber o IP 32. A próxima UE vai receber o 34. Significa justamente que os IPs são distribuídos sempre saltando 2. A próxima UE vai ser o 36. E assim por diante. Então, é algo que eu tenho liberdade aqui de configurar. Se eu definir um shift 2, então 2 elevado na 2 aqui, a resposta é 4. Opa, ficou meio grande esse traço aqui. A resposta é 4. Significa que os IPs que forem depois ofertados para as UEs, eles vão ter sempre um salto de 4 em 4. O primeiro IP seria aqui um 2,2, o próximo IP depois seria um 2,6 e assim por diante. Então eu tenho liberdade aqui nessa configuração. E a escolha comum aqui é utilizar o PDN chamado internet, que é o que está representado aqui nessa segunda linha. Isso aqui é editável, a única questão depois lá na UE, eu preciso efetivamente escolher um PDN que seria o PDN mais apropriado dentro do meu entendimento, dentro da minha dinâmica de configuração da minha rede. Agora, eu quero visualizar aqui a listagem de UEs conectadas nessa minha rede. Então, eu entendo que minha NodeB vai atender a um conjunto de UEs e neste momento eu estou com duas UEs conectadas aqui, dois equipamentos de comunicação. O que basicamente eu posso observar aqui para depois fazer alguma conexão é o IP desta UE, o IP desta UE, e eu posso observar aqui o IMSI. O IMSI é a identificação do SIM card. Então, cada equipamento desse tem um SIM card, que é uma representação aí dentro da rede LTE, e eu posso visualizar ao final aqui. Quando eu for depois lá no banco de SIM cards, eu vou ver justamente que tem esses SIM cards lá cadastrados. Outra questão que eu posso visualizar aqui, vejo que tem um InnodeB, o EID, e tem um MME, o EID. Esses valores aqui eles são dinâmicos. A cada nova transmissão de uma UE, mesmo uma transmissão para uma sinalização apenas de controle, esses valores são atualizados. Então depois a gente consegue visualizar que nesse momento essa UE ela está fazendo alguma transmissão, ela pode parar na sequência, agora a outra ficou ativa, e entender que a rede LTE, os equipamentos eles estão ativos apenas quando dá necessidade de uma transmissão ou quando dá necessidade de verificação de controle, senão eles ficam em dormência. A gente poderia utilizar essa representação justamente para economizar energia. Eu posso inclusive pegar aqui, eu vou pegar esse IP aqui, só para fazer deixar pingando aqui, por exemplo, eu vou abrir um prompt aqui, e vou deixar pingando para esse IP. Deixa eu botar um "-t" aqui. Eu vou deixar ele gerando ping aqui. Nesse momento, então, estou vendo que ele está ativo aqui. Tem alguma comunicação acontecendo na outra UE também, por sua vez. Então, são as UEs registradas. Próxima configuração aqui é o IP dessas UEs. Então, eu posso definir efetivamente como a UE receberá um IP. Vejo novamente aqui a presença do IMSI. Então, se eu voltar aqui na tela anterior, eu tenho aqui o IMSI. Quando eu for lá no banco de SIM cards, depois eu vou visualizar esse mesmo IMSI. Então, é dessa forma que eu estaria identificando aqui. Poxa, mas qual é a minha UE aqui? Teria que, então, identificar aqui o respectivo IMSI. Então, vamos supor que eu pegue aqui a 236. E aqui da mesma forma eu vou visualizar a 236. E eu posso justamente dizer se essa UE ela vai receber um IP por meio de DHCP ou por meio de um IP fixo. Então é nesse momento que eu viria para cá, eu poderia dizer, essa aqui ela está recebendo IP por DHCP. Eu poderia alterar aqui e a partir daqui então dizer, ela não vai receber IP por DHCP, vai receber um IP fixo. E aqui eu posso definir o PDN, então posso fazer essa alteração em relação à configuração de IP fixo ou mesmo por DHCP dentro do contexto aí do meu projeto. Eu não vou salvar aqui, vou manter do jeito que estava. A próxima parte é a parte de configuração de QoS. A configuração de QoS
está em roadmap, pessoal, mas aqui já tem algumas regras de QoS colocadas, né, quando eu poderia ter serviços aí com um determinado nível de prioridade, identificação de protocolo, de latência, um mínimo de upload aqui, o máximo de download, a banda garantida de upload, a banda garantida de download. Então, isso aqui é possível depois que seja configurado aí para regras de QoS dentro da rede de vocês. Por sua vez, aqui eu tenho o banco de SIM cards. O SIM card é a identificação do cartão propriamente dito nas respectivas UEs. Essas informações elas já vêm previamente cadastradas pela Furukawa e poderia no futuro vocês terem que fazer algum acréscimo quando fossem acrescentar novas UEs em algum determinado contexto. O que é importante identificar aqui, o IMC, então se eu for localizar aquelas UEs de antes, pegando novamente aqui um determinado exemplo, pegando aqui a 236 ou a 66, eu vou conseguir visualizar elas aqui. Então eu vou ter em algum momento a 66 com o final aqui. Então ela significa que ela está cadastrada aqui no banco de SIM cards. Se ela não tivesse cadastrada, ela não teria como autenticar dentro aqui do EPC. E a 236 também está configurada aqui. Se no futuro houver necessidade de algum acréscimo de UEs aqui, a Furukawa obviamente fornece essas informações, então vocês receberiam aqui as informações que seriam necessárias aí de serem configuradas. Basicamente é o IMSI, que é configurado, esse identificador único, global, o Authentication Key aqui e o OPC. São basicamente essas três informações que são relevantes aqui, ou seja, o IMC, o Authentication Key e o OPC. E essas informações, quando da necessidade de futuros acréscimos de UEs, elas são fornecidas, obviamente, pela Furukawa. E aí o jeito comum de vocês fazerem o cadastro aqui é vocês simplesmente duplicarem o último. Vou pegar o último registro aqui e eu vou duplicá-lo. Essa opção aqui permite que eu possa duplicá-lo. A canetinha aqui, o lápis, permite editar essa opção e a outra aqui permite que vocês possam excluir um determinado registro. Eu não tenho nenhuma informação externa agora, mas fazendo uma simulação breve aqui, talvez, eu posso vir até o final aqui. Pegaria então este último aqui e eu faria um duplicate. E a partir do duplicate, então, a Furukawa vai me fornecer a informação do IMCI. Então, eu vou simular aqui como se fosse um 238. Ela vai me passar aqui as informações de Authentication Key. Pode ver que Authentication Key aqui é diferente para cada UE. Os demais são informações que vão se repetir. O algoritmo aqui é o Millenage. As demais informações, elas não são relevantes, né? O que é o MCI, o Authentication Key e o APC. E da mesma forma, então, o APC é fornecido pela Furukawa. Então, dessa forma, eu faria o acréscimo de novas UEs quando da necessidade futura de ter que fazer isso. Não vou gravar aqui, até porque eu não tenho essas informações de acordo com o equipamento real. Então, não vou fazer nenhum ajuste aqui. E por fim, eu tenho uma atualização remota de UEs. Isso aqui também está em roadmap, né? Pode ver que ainda está aqui com uma definição. E no futuro, na sequência aí de atualização de firmware desse equipamento, a gente vai poder fazer atualização remota do firmware dessas UEs. E a última opção aqui, o sair. Então, de forma bem breve, ao mesmo tempo vocês viram que é bem simples aqui essa configuração. Então, estou aqui na tela do controle EPC. Agora eu vou aqui para a InnodeB. Entendo que todo o controle é feito no EPC. Então, basicamente, a InnodeB é a estrutura que eu vou ter junto a uma antena e provendo uma determinada área de cobertura. Então, quando eu acesso a parte primeira aqui, pela opção geral, o que eu consigo ver é o nome da rede. Então, teria novamente um nome identificando a minha rede. Aqui antes, então, eu mostrava o ID da minha InnodeB. Só vou voltar aqui mais uma vez e fazer essa questão desse ID aqui colocado. Então, é o mesmo ID que eu visualizo aqui em relação à identificação da minha InnodeB. E como eu coloquei, então, aqui, eu configurei o endereço MME. Então, esse endereço MME
representa o endereço do meu GTP address aqui dentro do IPC. Por sua vez, o endereço GTP representa o IP dessa NodeB. Eu não tenho como editar o ID, é algo que é do equipamento, mas por sua vez agora eu preciso dar uma atenção ao identificador da célula física. Então, pelo manual aqui, é um número que vai de 1, eu acho, até 512, teria que só verificar a informação no manual depois. E eu coloco o identificador, como diz aqui, identificador de célula física. Esse valor deve ser único quando NodeBs próximas estiverem configuradas com a mesma frequência. Então, tá aqui a informação que eu queria. São valores entre 0 e 503, valores permitidos. Vou iniciar aqui do topo. A primeira parte, pessoal, é a visualização dos alarmes. Então, ele tem um alarme aqui, neste momento ele está gerando um alarme dizendo que não tem sinal de GPS detectado, tanto que na opção geral, se tivesse o GPS detectado aqui, ele já estaria dizendo exatamente em que ponto essa NodeB estaria posicionada. E por sua vez, os demais têm muito a ver com a antena, todos os demais alarmes têm muito a ver com a antena e com o seu amplificador de potência. Então, todos os demais têm uma forte conexão com a dinâmica aqui da antena e pode aí ter um outro alarme, quando então eu preciso verificar o que efetivamente estaria acontecendo nesse equipamento. Vamos à sequência então aqui, falar da configuração física. A solução LTE aí na box da Furukawa, aqui a primeira parte é justamente a largura de banda SLP, que é a tecnologia de acesso em si. E na solução LTE 250 MHz da Furukawa, a gente obrigatoriamente escolhe aqui a opção 4 canais SLP LTE 5 MHz. Essa é a opção dentro da tecnologia atual. As demais opções estão aqui por alguma implementação mais personalizada, mas dentro de um padrão, nós temos obrigatoriamente a escolha aqui de 4 canais SLP LTE 5 MHz. Vejam que o número de antenas, a Furukawa tem a solução CISO, onde nós temos um transmissor, um receptor. A solução MIMO ela é sob roadmap, ela é sob consulta, aliás, né, sobre alguma implementação mais personalizada. Então, o padrão LTE da Furukawa é o padrão CISO. Por sua vez, escolhendo o CISO aqui, eu tenho uma única antena transmissora. Então, o modo aqui efetivamente é uma única antena dentro do padrão LTE da Furukawa. E o que eu basicamente posso alterar então sim nessa tela é em relação aos canais. Então eu posso escolher aqui, eu tenho 2 canais baixos e eu tenho 2 canais altos. Então aqui é um aspecto que os canais escolhidos aqui, eu efetivamente vou ter que observar depois lá nas UEs, quando eu for fazer a escolha desses canais junto às UEs, para que eu identifique os mesmos canais aqui listados. Então é aqui que eu tenho uma personalização e a escolha aqui do canal ela vai ser determinada pelo projeto, pelo survey feito anteriormente, que vocês vão definir a escolha aqui dos canais propriamente ditos. Depois disso, eu tenho a configuração então aqui da aba geral, que eu já tinha mostrado anteriormente. Aqui agora eu tenho a configuração de hardware. O que eu visualizo aqui, primeiro, a potência de saída do meu RF. A potência de saída, pessoal, ela está colocada aqui como 10 watts aqui. E essa potência de saída, ela vai ser definida também pelo projeto de vocês. Então, qual a escolha correta aqui? Ela é efetivamente pelo projeto, pelo estudo prévio feito, é que vocês vão determinar quanto eu preciso configurar aqui como potência de saída do meu RF. Então ele diz aqui, potência de saída RF, quando todos os blocos estão alocados, a potência de saída ela vai mudar dinamicamente com o tráfego e a gente faz essa configuração conforme determinado no projeto. Nós podemos aqui querer silenciar o RF, então eu posso ter aí um teste em bancada e até então eu não tenho antena colocada, é sempre importante observar isso. Para a gente fazer o teste em bancada, obrigatoriamente a antena precisa estar colocada, senão eu vou causar um dano ao equipamento, ou preciso colocar um atenuador lá, então às vezes eu posso querer silenciar aqui o RF, e também na explicação aqui ele só faria o silenciamento da saída de RF. Os demais
são aqui os dashboards em relação às temperaturas das CPUs. Então ele tem um total aqui da CPU com um total de 6 cores, né? Incluindo o primeiro core aqui, que é a representação da CPU. E por fim nós temos aqui os mostradores também em relação, primeiro, à potência de saída, da RF1 aqui. Então nós temos uma única antena, então apenas o nosso RF1 aqui. E a gente estaria visualizando aqui quando efetivamente houver uma transmissão, a gente vai ver esse velocímetro aqui, levantando aqui para um determinado valor de potência. A potência refletida, por sua vez, obrigatoriamente sempre precisa estar em zero aqui. A gente jamais pode ter num projeto de uma solução LTE nenhuma potência refletida. Se tiver potência refletida sendo reportada aqui, é porque tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar na instalação que não estaria de acordo. Ele mostra também aqui as temperaturas do amplificador de potência, aqui da corrente do main e aqui da corrente do driver. Então, dessa forma, a gente tem uma visualização gráfica. Novamente, lembrando, um ponto de atenção aqui na potência refletida, sempre precisa estar em zero aqui. Nós podemos silenciar o RF aqui por alguma necessidade eventual, ou mesmo enquanto não tiver uma antena colocada no equipamento, um atenuador para alguma bancada de teste. E a potência de saída, ela vai ser determinada conforme o nosso projeto. Depois eu tenho aqui a configuração da rede local. Lembra então que eu mostrava lá no início que a InnoDB ela tem duas interfaces ETH, e aqui então eu posso configurar essa interface ETH. Esse é o IP que vem originalmente de fábrica, posso alterar isso, posso definir aqui se vai ser uma rede estática ou por DHCP, e da mesma forma aqui, vejam que o IP que eu tenho configurado lá, o 172.27.84.123, que é o que está aqui em cima, ele foi colocado de forma estática e esse IP está na ITH1. Então, representando aqui o IP, representando a máscara e o IP de gateway. Então, só quis destacar aqui a presença que eu mostrava antes na imagem, então, de duas interfaces de rede local primárias. Primária e interface de rede local secundária, duas interfaces de rede. E eu tenho aqui a possibilidade de 5 gerenciadores SNMP. Então, posso enviar toda a coleta de logs SNMP desse equipamento para um servidor, onde eu queira fazer a coleta e representação a partir daí de um dashboard, monitorando efetivamente esse equipamento. E a última parte aqui é a parte de status. O que eu vejo no status aqui é justamente aquele UEID, que eu comentava antes com vocês. Quando eu visualizei aqui no EPC a minha listagem de UEs, eu comentava sobre este NB UEID e o MME UEID como números dinâmicos aqui. Então, estou vendo agora o 629, então este mesmo valor. Eu posso ver agora que há uma transmissão desta UE acontecendo aqui. Então, eu vou dizer, poxa, mas qual é a UE? Então, aqui eu posso ver que esse 629 ele representa o IP 192.16834. Eu estou pingando aqui ainda, lembra que eu dei o ping antes, eu vou parar agora aqui de dar ping para ela, deixar ela em paz um pouco aí, deixar ela tranquila. Então, em algum momento agora eu vou ver que ela vai inserir aqui o 629, vamos aguardar um pouquinho. E à medida que eu visualizar aqui que ela para de transmitir, eu também vou ver que ele já zerou aqui. Então, nesse momento ele vai dizer, ó, não tem nenhuma transmissão nesse UE aqui acontecendo. Então, aqui é o UE, são as UEs conectadas a esse equipamento. Então, esses valores, conforme eu dizia, eles são dinâmicos, pessoal. Aqui a gente vê as UEs ativas. Então, a 632 é o ID dela. E quando então antes eu olhava aqui, os 632 é essa que está ativa o tempo todo. Eu não sei por que ela está ativa o tempo todo, mas alguma coisa tem nessa UE aqui. Isso que está dentro lá da Furukawa, então eu não visualizo efetivamente o que está acontecendo lá. E por sua vez agora eu estou vendo que não tem transmissão na outra. Eu vou novamente colocar o ping aqui, daí eu mostro que a partir desse momento eu estou pingando para ela. E eu estou vendo agora então que já tem novamente mais uma UE ativa aqui.
E o ID dela é 645, então quando eu for acompanhar nessa tela aqui, eu vou ver que efetivamente, ó, tem a 645 e a 632, ambas agora estão fazendo uma transmissão e posso olhar aqui, da mesma forma eu vou ver que tem uma transmissão ocorrendo. Então é só a informação de que esses valores eles são dinâmicos, é quando há uma transmissão, quando há uma sinalização de controle, então há muito tempo não tem uma transmissão ocorrendo, mas tem um controle para o E verificar se a NodeB se encontra disponível. Então essas verificações são sempre valores dinâmicos aqui. Vou deixar pingando lá, deixa ela trabalhando um pouquinho. E sair aqui, e por fim então eu chego na própria no próprio E. Então da mesma forma eu vou entrar aqui com admin. Na primeira, ele inicia aqui na parte geral, pessoal. Então, se tiver aí uma antena GPS conectada, ele já identifica a localização. Tá? Indica aqui também. Eu posso verificar no alarme aqui depois. Tá? Que não tem GPS conectado nessa UE. Então, por sua vez, ele não identificou aqui a localização. E aqui agora é importante que eu possa ver aquela questão do IMSI. Então, esse 66 que eu consultei antes lá no banco de SIM cards, onde eu tenho a 66. E essa 66 que eu conectei, que eu visualizei aqui na minha listagem de UEs, aqui é 66. Tá? Então essa dinâmica a gente vê como isso tudo se conecta. Então agora nós estamos visualizando aqui as UEs. Então o IMC é a identificação do SIM card, diz bem claramente aqui. O e-mail, por sua vez, ele é o identificador aqui do equipamento móvel. Então ele gera aqui um valor que traz aí uma impressão digital, como diz ali, que está lá no banco de dados, que é o registro de identificação desse equipamento em si. Vamos para a opção modem aqui. Na opção modem, lembra que antes aqui eu defini na configuração de camada física, então em relação à largura de banda, eu defini aqui a dinâmica de canais. Então agora no meu modem aqui, eu vou definir a banda de operação e eu vou justamente poder escolher agora os canais altos ou canais baixos. E eu tenho a opção do automático aqui também. Eu posso deixar em automático, não tem problema nenhum. Ele só leva um pouquinho mais de tempo para sincronizar. Se eu definir aqui o canal alto, vamos supor, eu escolhi aqui um canal baixo. Vamos supor que eu tenha escolhido um canal baixo. Então, da mesma forma, eu poderia vir aqui e dizer, ó, ele vai pegar a banda baixa. Então, nesse momento, a autenticação ela é mais rápida, mas às vezes, de repente, para a gente não ter esse trabalho de verificar certinho o que nós escolhemos aqui na InnodeB, a gente pode deixar aqui no automático, tranquilamente. O modo de operação, pessoal, da solução LTE da Furukawa, ela utiliza a opção primeira aqui, que é o LTE-M. Aqui é bastante comum deixar no automático também, que é bem usual, a solução manual de uma das tecnologias. No caso da Furukawa é a primeira aqui, que é o LTE-M. A outra ainda deve estar aqui por alguma implementação futura. Então, nesse momento, a gente poderia fazer uma escolha de LTE-M aqui ou automático. Qualquer coisa diferente aqui, a gente vai ver que o equipamento não vai sincronizar com a InnodeB. A gente teria que fazer esse ajuste. Então, esse aqui é o ponto de atenção. Na dúvida, deixamos automático. Aqui também. Ou escolhemos, que é uma autenticação mais rápida ali. A gente escolhe o canal baixo ou o canal alto. Depois, nós temos aqui o nível de recepção e valores estimados. Então, a gente tem uma visualização como é que está o nível de sinal. Então, aqui está em menos 60, tá excelente. Isso aqui é definido também pelo estudo prévio. O estudo prévio vai nos dar uma visão já de quanto vai ser o nível de sinal. Com esse nível de sinal aqui próximo dos menos 60, a gente está com throughput de download de 15, quase 15 megabits aqui, valor estimado. E nós estamos com o upload aqui, próximo aí um pouquinho mais de 4, quase 4,5, que é o nosso valor estimado de upload. Veja que aqui aparece o nome da operadora, então esse nome previamente configurado aqui antes, na opção geral. NB, desculpa, aqui na opção geral, que é a nossa FEL Network, ela aparece aqui.
Vejam que isso aqui não é editável, é o nível é o nome da operadora, até vi que está errado aqui a opção que está representada aqui. E aqui nós temos um tempo de atualização, de quanto em quanto tempo a gente quer que essa informação aqui de throughput, de down, throughput de up seja atualizada. Aqui foi configurado como 15, os valores são sempre em segundos. Não é bom deixar um valor muito curto aqui, pessoal, porque não é algo que a gente vai ficar olhando o tempo todo. Então, por padrão, vem 15 segundos aqui, a gente pode deixar valores maiores para não ter uma atualização tão frequente e não onerar o consumo de banda desnecessário. Aqui agora eu vou fazer a configuração da rede local. Então aqui eu tenho a configuração da rede sem fio dessa UE, onde então qualquer conexão depois de um dispositivo na rede sem fio dessa UE, ela vai consumir os valores aqui previamente configurados. Então o nome da interface não é editável, por sua vez eu posso identificar aqui um SSID, eu posso identificar o canal, posso colocar aqui a configuração de autenticação depois em relação à senha, WPA, WPA2. Aqui eu coloco a senha de autenticação própria da rede sem fio. E aqui o tipo de WPA. Se eu tiver um WPA2 aqui, eu acho que é só o valor de WPA deve ser o único aqui. E da mesma forma como antes eu tinha a possibilidade de 5 gerenciadores, aqui na minha rede local, eu tenho 5 gerenciadores para onde eu posso enviar os traps SNMP. Normalmente a gente não manda isso para tantos gerenciadores, então muitas vezes é um, dois gerenciadores aqui, mas da mesma forma as minhas UEs eu poderia agora ter a presença de gerenciadores SMP para onde eu quero enviar os logs para coletar e ver isso num dashboard de forma sempre atualizada. E a gente poderia fazer atualização remota das UEs, também algo que logo na nova versão aí de firmware a gente já vai conseguir fazer essa atualização. Configuração de rotas, eu mantive o slide aberto anteriormente, justamente porque a configuração de rotas aqui para os equipamentos conectados nas UEs, essa dinâmica aqui é a mesma configuração que a gente faria no Wi-Fi da nossa casa, por exemplo. Eu tenho equipamento conectado atrás do meu Wi-Fi, eu preciso que um equipamento de fora enxergue esse equipamento que está atrás da minha rede. Então eu trazia isso nesse slide, um pequeno exemplo. Eu não tenho como simular isso, eu não estou dentro da rede da Furukawa para conectar o equipamento e poder demonstrar na prática, mas é bem simples aqui, porque o objetivo é, como exemplo aqui, a partir da rede externa, a gente querer acessar um dispositivo que tem, por exemplo, esse IP na porta 22. Então imagina, a gente está aqui numa rede externa, aqui está a nossa NodeB, aqui está o nosso E, e por sua vez lá no E a gente tem lá um equipamento conectado que tem esse IP. Vamos supor que fosse um smartphone aqui, um sensor, algum equipamento que estaria dentro da nossa rede. Então quando a gente for fazer a configuração da rota lá, a gente precisa basicamente aqui, pessoal, botar a porta da UE, a gente vai botar o IP, e a porta representando aqui o serviço local. Então, essa seria a configuração. É o que a gente chama aqui de encaminhamento de porta. Então, voltando para cá, só simulando aqui, é justamente isso. A gente botaria aqui o nome do equipamento, vou botar aqui um teste só para representar. A porta do E, estou representando aqui a porta 80, o IP, e então aqui primeiro o IP dentro dessa rede e a porta que seria a porta de destino. E dessa forma, então, a gente salva e nós temos a partir daí, então, um encaminhamento, uma nova rota para o equipamento conectado a essa UE. Aqui nós temos a configuração das interfaces de rede da UE. Então, vejam que eu tenho aqui o endereço IP da rede ETH, da rede Ethernet, e o endereço IP aqui da rede Wi-Fi. Então eu posso botar aqui o IP primeiro, da mesma forma aqui o primeiro IP, o último endereço IP. Então entender que vai conectar um equipamento lá, ele vai largar a IP para o equipamento que vai se conectar aqui, a porta RJ45, e aqui os equipamentos que forem se conectar à rede Wi-Fi. E aqui o próprio IP do equipamento, normalmente se recomenda que seja o primeiro IP aqui, então dentro da rede 192.168.8, o 1 representando o endereço IP, o IP de gateway
dessa interface. Da mesma forma aqui, como eu botei a minha rede 10.0.1.2, por exemplo, né? O meu primeiro range, que seria então um gateway dessa mesma rede, representado aqui com o primeiro IP. Por fim, a gente tem o Keep Alive. O Keep Alive é manter vivo. Esse aqui é o padrão que vem configurado, ou seja, se não há uma transmissão de dados acontecendo, tem um tempo de verificação se aquela conexão tem um tempo de verificação para que aquela conexão se mantenha ativa. Então, esse aqui é um padrão de fábrica aqui, onde de quanto em quanto tempo ele faz uma nova verificação, o tempo de verificação e quantos pacotes ele envia para que ele mantenha a conexão viva. E o último aqui, então, é a parte de alarmes. Então, a gente já viu que não tem antena GPS conectada nessa NodeB. Pessoal, é isso. Voltando aqui à primeira tela, espero que tenha dado um entendimento. A configuração ela é bastante simples. Lembra que toda a pré-definição, se vai ser a solução LTE na box, se vocês vão ter necessidade de um servidor, e ela é definida a partir do projeto de vocês, a partir dos requisitos do projeto de vocês. Sempre lembrem que a Furukawa ela auxilia nessa etapa de projeto, porque a partir daí vocês vão conseguir dimensionar efetivamente a melhor solução para cada projeto. Então é isso e obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.